Salve, salve, meu povo! Olha só onde estamos! São Paulo, voltamos a gravar presencialmente, seguindo todos os protocolos de segurança, com certeza, né? E hoje eu vim para falar, mais uma vez, de quê? De NFL, sobre um assunto que a gente não fala há muito tempo. O redraft da NFL, e hoje vamos falar do ano de 2016, onde alguns quarterbacks saíram na primeira rodada, algumas escolhas que foram late round picks foram muito bem e hoje figuram entre as estrelas da liga. Então bora lá! Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário aqui quais seriam as suas escolhas. E antes de mais nada, não vamos fazer as 32 escolhas porque seria alguma coisa muito longa. Vão ser somente as 10 primeiras escolhas do Draft NFL de 2016, com algumas polêmicas, algumas escolhas que podem ou não te surpreender e uma menção honrosa que vai ficar fora do nosso top 10, na verdade do meu top 10, porque, querendo ou não, além de ser um grande jogador, ele foi superado pelos nomes que estão aqui na minha lista. Então, bora lá? A primeira escolha foi do Los Angeles Rams, que escolheram Jared Goff, que era o quarterback favorito da época e tudo mais. Porém, um quarterback hoje que seria escolhido como essa primeira escolha seria Dak Prescott. Dak Prescott foi escolhido na 4ª rodada do draft pelo Dallas Cowboys, numa escolha compensatória ainda com Tony Romo no time dos Cowboys. Só que Prescott evoluiu tão bem que ele, de fato, foi o melhor QB daquele draft daquele ano. Foi um calouro ofensivo maravilhoso, disputando muito com o Ezekiel Elliott naquele ataque fantástico que os Cowboys montou. Então os Rams não escolheriam ninguém mais, ninguém menos que Dak Prescott para assumir a titularidade de QB. Quem sabe teriam levado até aquele Super Bowl no comando do McVay. A escolha número 2 daquele draft, originalmente falando, ela era do Cleveland Browns. Só que os Eagles trocaram para pegar um tal de Carson Wentz e tudo mais. Só que com as dúvidas sobre o quarterback, com o Prescott saindo, e a gente sabendo o que os jogadores poderiam oferecer para a franquia, os Browns não trocariam essa escolha, escolheriam ninguém mais, ninguém menos que Joey Bosa. O pass rusher de Ohio State tinha feito um ano fantástico e os Browns apostariam muito nele para elevar ainda mais a defesa dos Browns, que era um time que ainda estava em reconstrução. Então, a escolha número 2 fica com Bosa. Com a escolha de número 3 caindo nos colo dos Chargers, sendo originalmente já da franquia, os Chargers não teriam Bosa para escolher na escolha número 3 e ficariam em dúvida de quem pegar. Porém, um jogador que saiu muito tarde nesse draft e que poderia impactar de fato a franquia, como ele impacta no Kansas City Chiefs, é Tyreek Hill. Tyreek Hill seria um jogador fantástico para jogar nesse ataque do Los Angeles Chargers, poderia ter ajudado muito o time, poderia ser o wide receiver 1. Na verdade, o time teria 2 wide receivers 1 e elevaria muito o patamar do time, que sofreu muitas lesões e tudo mais, ainda mais uma divisão tão difícil. Então os Chargers escolheriam o Hill e teriam um ataque surpreendente. Aqui na escolha de número 4, com Dallas Cowboys, que tem a primeira grande mudança para mim nesse draft. Os Cowboys foram de Ezekiel Elliott, que foi um running back fantástico nos primeiros anos de liga, só que eu, particularmente, prefiro para que jogasse aí atrás dessa linha ofensiva dos Cowboys um jogador como Derrick Henry. Henry é um jogador fantástico, ele conseguiu guiar os Titans aos playoffs, mesmo sem ter toda a badalação que os Cowboys tiveram na linha ofensiva, no ataque, com os jogadores que tiveram. Então o Derrick Henry, nessa linha ofensiva, ia produzir absurdos, iria superar muito os números do Ezekiel Elliott. Eu acredito que seria uma escolha fantástica para os Cowboys aqui. Lembrando que o Henry saiu na 2ª rodada para o Tennessee Titans. Acho que se o pessoal soubesse um pouco mais, ainda mais que ele ganhou o Heisman Trophy e foi tão decisivo em Alabama por muito tempo, eles teriam pego o Derrick Henry aqui nessa 4ª rodada. A 5ª rodada foi do tal de Jacksonville Jaguars, que pegou o Jalen Ramsey. A escolha do Jalen Ramsey não foi ruim, portanto acho que os Jaguars manteriam o Ramsey. A troca pelo Ramsey depois também foi muito boa. O Ramsey continua produzindo números fantásticos, mas foram trocas que ajudaram de fato o time. Enquanto ele esteve lá, ele foi um dos melhores corners da liga. O time teve uma defesa muito boa, teve a época do Jacksonville. Então os Jaguars aproveitaram muito bem essa escolha e continuariam com o Ramsey no time. A 6ª escolha é do Baltimore Ravens. Aqui os Ravens selecionaram o Ronnie Stanley, que era um jogador que eu queria até no meu New York Giants, porque de fato para mim era o melhor offensive tackle daquela classe. Só que o Stanley tem problemas de se manter saudável por algum tempo e tudo mais. E hoje a gente sabe que os Ravens sofrem com uma coisa que é wide receiver. E falando em wide receiver nessa classe, por que não pegaram o Michael Thomas, que saiu na 2ª rodada pro New Orleans Saints? E o Thomas é um cara que, enquanto na liga, enquanto saudável, enquanto sem picuinha, no Saints lá do Ricardo Pilat,
Produziu muito bem ao lado do Drew Brees e eu acredito que ele seria um jogador fantástico nesse Baltimore Ravens, sob o comando de John Harbaugh. A escolha 7 é do torcedor do San Francisco 49ers. Os Niners aqui ficaram com o DeForest Buckner, originalmente falando. Só que com o Ronnie Stanley caindo no colo dos Niners, e os Niners já precisando de offensive tackle desde aquela época, por que não apostar no Stanley para proteger, ser o pilar da linha ofensiva do time e proteger seu quarterback, que hoje seria o Jimmy Garoppolo. E por mais que Mike McGlinchey esteja lá hoje, e o Trent Williams também, acho que os Niners não precisariam fazer aquela troca pelo Trent Williams e teriam um excelente jogador no Ronnie Stanley, um jogador novo, um jogador que é muito bom no press protection e que poderia contribuir bastante com o San Francisco 49ers. A 8ª escolha do draft de 2016 foi uma verdadeira bagunça. A escolha original era do Miami Dolphins. Os Eagles trocaram por essa escolha e depois eles acabaram trocando pela segunda escolha para escolher o Carson Wentz. Porém, com todo o cenário que tem acontecido no draft daqui, os Eagles não precisariam subir para essa escolha. Eles pegariam Carson Wentz na 8ª escolha. E por que os Eagles pegariam Carson Wentz depois de tudo que aconteceu? Porque sem o Carson Wentz, os Eagles não chegariam de fato naquele playoff, que ele teve um ano fantástico como MVP, e não daria chance para os Eagles vencerem o Super Bowl, por mais que tenha sido Nick Foles que tenha assumido nos playoffs devido à lesão do Wentz. Portanto, a escolha do Wentz não foi uma escolha ruim pelos Eagles. Pelo contrário, eles trocaram, fizeram um trade-up para a segunda escolha, eles pegaram o Wentz, e a partir disso eles tiveram anos fantásticos o Wentz lá e ganharam o Super Bowl muito por conta daquela campanha dele. A 9ª escolha desse draft de 2016 foi do Chicago Bears. Os Bears eles pegaram o Leonard Floyd como linebacker para a franquia. O linebacker contribuiu bastante para a defesa dos Bears, ele foi extremamente importante para essa defesa dos Bears enquanto ela esteve muito sólida. Porém, com o DeForest Buckner caindo no colo dos Bears, por que não pegar um pass rush que veio muito bem de Oregon, que jogou muito bem nos Niners, que já vem jogando muito bem nos Colts, e seria uma adição fantástica para essa defesa dos Bears, já teria detonado a defesa ainda mais forte, e o Chicago Bears ficaria muito feliz com o DeForest Buckner nesse time. Tem uma escolha que me doeu bastante nesse draft, foi a escolha de número 10 do meu New York Giants. Por mais que eu seja torcedor de Ohio State, o Eli Apple não era um jogador para esse time, ele se provou que não era jogador nem para a liga. Nessa escolha, eu escolhi um cornerback, para mim, é infinitamente melhor, que é o Xavier Howard, que era um cornerback de Baylor, que tinha feito bons anos no college football, ali na Big 12, e contribuiria muito mais para essa defesa dos Giants, e seria um jogador que hoje seria fantástico nessa defesa. A grande menção honrosa desse top 10 do draft, desse redraft de 2016, é o Ezekiel Elliott. O jogador ele foi 3 vezes Pro Bowler, ele liderou a NFL em jardas corridas por 2 vezes, porém com o Henry saindo tão cedo e os outros times tendo outras necessidades e de linhas ofensivas piores, eu acho que o Zeke acabaria caindo nesse draft, por mais que ele tenha dado o título ao Ohio State do college football em 2015. Então, eu acho que outro time teria uma grande sorte de pegá-lo, porque não Tampa Bay na escolha 11, algum outro time. Mas acho que a grande menção rosa que fica aqui nesse redraft, de fato, é o Ezekiel Elliott, que poderia se encaixar em outras escolhas aqui nesse top 10, mas pelas necessidades do time, eu preferi apostar nesses jogadores que eu falei. Mas e você? Faria alguma coisa diferente nesse top 10? Teria alguma outra opinião? Coloca aqui nos comentários, fala pra gente quais seriam suas escolhas. Qual jogador seu time apostou que você se arrepende nesse top 10? Ou no top 32? Ou nos outros jogadores que saíram ao longo do draft que você achou que deveria sair mais alto no draft, sair mais cedo? O Goff, por exemplo, será que ele teria que ter saído mais tarde nesse draft? Será que ele teria saído ainda na primeira rodada? Será que ele teria chegado no Super Bowl se não fosse o McVay? Deixa aqui nos comentários pra gente. Siga a gente nas redes sociais e não se esqueça, voltamos com tudo e acompanhe o canal The Playoffs, que cada vez mais vídeos estão saindo aqui pra gente. Abraço, falou!